Amém, irmãos. Deus abençoe, boa noite a todos. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus e eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto no Salmo 147, versículo 3. No Salmo 147, versículo 3, a palavra de Deus, ela diz assim: Ele cura os corações dos quebrantados e cuida das suas feridas. No texto que nós temos, na versão que nós temos aqui no telão, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Vamos orar? Pai, nós nesta noite agradecemos e te louvamos, pedimos por esta mensagem que ela venha a falar aos nossos corações. Cura aqueles que precisam de amparo, aqueles que precisam de ter os seus corações, a sua alma sarada. E é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Eu tenho falado um pouco sobre esse assunto nos últimos meses, e já é recorrente no nosso meio falar sobre os problemas emocionais. As pessoas, elas têm vários problemas, e nos dias de hoje nós temos visto uma gama de problemas emocionais surgindo, e muitas vezes nós temos visto que estas feridas, que estas pessoas que têm estes problemas emocionais, primeiramente nós temos que ter uma conscientização da nossa situação, de como está a nossa alma. E certas áreas da nossa vida, elas precisam de um toque especial do Espírito Santo. E a palavra de Deus é a fonte extraordinária, é a fonte maravilhosa, é a fonte suficiente para trabalhar no íntimo do coração do ser humano. Por isso, essa noite, eu gostaria de falar sobre cura interior. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre esse tema, que ele é recorrente e é muito falado em diversas igrejas. Eles falam muito sobre cura interior. Porém, quando nós ouvimos falar sobre esse tema fica um pouco diversificado, ou como eu posso dizer, esse tema fica um pouco misturado com as crenças de outras denominações. E eles não focam naquilo que a Bíblia diz exatamente. Então, cura interior não é, muitas vezes, como eles têm ensinado, algo que vem como sobrenatural, expulsação de demônios. Não, esqueça isso. Nós temos aí uma frase que resume bem o que é cura interior. Seria a restauração em Deus. Quando nós somos restaurados àquilo que Deus ele tem para nós. Quando nós somos realmente colocados diante de Deus e os nossos corações quebrantados diante de Deus, temos por Deus as nossas feridas curadas. Então, você já percebeu que esse tema toca no nosso coração. Eu acredito que esse tema toca no coração de todos nós. As feridas da nossa alma. Quem aqui nunca teve a sua alma ferida? Quem aqui nunca teve alguma mágoa do passado? Traumas, cicatrizes que você carrega? E tem muitas pessoas que acabam aprisionadas nessas memórias, nessas lembranças, e muitas vezes acaba impedindo essas pessoas de viverem uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz. Então eu quero trazer aos irmãos esta noite, àqueles que estão nos assistindo pela internet, que tem uma boa notícia. Deus, Ele pode curar você. Deus, Ele pode trazer a cura interior. A cura interior, ela é possível. E indo já direto ao assunto, em primeiro lugar, eu quero dizer que em Deus você pode encontrar a cura interior. Temos visto muitas pessoas que estão procurando em vários lugares tirar aquele peso do seu coração, aquela dor da sua alma, mas algo que você precisa entender e colocar bem firme no seu coração hoje à noite é que Deus pode. Amém? Ele pode. Deus
é o médico das nossas almas. Ele conhece cada dor, Ele conhece cada ferida, Ele conhece cada cicatriz que nós carregamos, e com um imenso amor, uma compaixão inigualável, Ele, com esse imenso amor, Ele pode e, digo mais, deseja nos curar. Através da fé e da entrega da nossa alma a Ele, nós podemos receber a cura interior que muitas vezes nós tanto necessitamos. E para dar partida em tudo isso, é necessário você entender que esta cura interior, essa restauração da nossa alma, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Ela não tem algo que ainda precisa ser feito, conquistado. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo já conquistou esta cura completa para cada um de nós. E isso já tinha sido profetizado lá em Isaías. Em Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Por Deus Ele foi atingido e afligido. 5. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos, fale alguém, curados, sarados. A cura que Deus diz aqui sobre nossas enfermidades, Ele foi castigado, aquilo que nos traz a paz estava sobre Ele, o castigo que nos traz a paz, diz que destas enfermidades nós fomos curados. Só que você precisa entender, além da cura física, além da cura da carne, da cura que nós muitas vezes precisamos o tempo todo em pedidos de oração, pedindo: Senhor, oramos pela irmã que está doente, oramos pela irmã que foi para o hospital. Mas essas enfermidades, esta cura, inclusive, são as espirituais. Inclusive, é a cura da alma, das doenças da alma. Por isso, em primeiro lugar, você não pode continuar daqui para frente se você não receber Jesus como seu Salvador. Esse é o primeiro passo. Ele só será o médico que cura a sua alma se Ele for o seu Salvador. Se você entregar a sua vida a Ele, se você, como nós encontramos nas Sagradas Escrituras que diz, recebe a Jesus e Ele salva você. A palavra de Deus diz que todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Deus ainda diz em João 3,16, porque todo aquele que nele crê não perece, mas recebe a vida eterna. Por isso, se você ainda não é salvo, você precisa entender que Jesus na cruz recebeu sobre si todos os nossos pecados. E quando você ora e pede perdão, os seus pecados são incluídos naquele dia, lá na cruz, e são pagos, perdoados. E aí você também é incluído neste grupo que tem a sua cura da sua alma, a sua salvação e o processo que nós vamos falar sobre a cura da alma. Em primeiro lugar, receba Jesus. Ele pode curar a sua alma, Ele pode salvar a sua alma. Segundo, a cura interior vem com a confiança plena em Jesus. Para você ser salvo, você precisa ter fé em Jesus, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por isso, para você ser salvo, você precisa ter uma confiança completa em Jesus, você recebê-lo. Mas depois que você é salvo, você precisa continuar exercitando essa confiança no Senhor. E por isso, em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Após você ser salvo,
para receber a cura interior, nós precisamos, a partir de agora, como crentes, ter uma fé inabalável no Senhor. Você sabe o que é uma fé inabalável? É uma fé que não duvida, é uma fé que não busca as coisas em outro lugar, senão em Deus. É uma fé exclusiva em Deus. Acreditar que Ele é poderoso, que Ele é capaz de curar todas as nossas feridas, mesmo as mais profundas. Como nós vimos no primeiro ponto, qual era a ferida mais profunda da nossa alma? O pecado. O pecado que nos condenava ao inferno. E o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Agora veja, a fé da salvação é diferente da fé da transformação. A fé da salvação é aquela fé que num dia você ouve o Evangelho, você reconhece que é pecador e você aceita Jesus e naquele dia você é salvo. Como o irmão Sidney desafiou todo mundo e disse assim: quem tem o seu nome escrito no livro da vida? Foi naquele dia que você recebeu Jesus que o seu nome foi escrito eternamente nesse livro. Você é salvo se o recebeu de coração. Porém, depois de salvo, você precisa exercitar a sua fé na transformação que Deus quer a cada dia, transformar você na imagem de Cristo. A cada dia, santificando, fazendo com que você se torne cada vez mais aquilo que Deus quer de você. Então, fé de transformação é abandonar o controle da nossa própria vida e viver plenamente em Cristo, reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós. Essa é a parte prática da transformação, da cura interior. E aí acontece uma coisa, acaba demorando, porque cada um tem um prazo, cada um tem um tempo, para que as coisas comecem a ser transformadas na sua vida. Ou a solução que Deus tem para você não combina com o seu entendimento, aquilo que você acha que seria o melhor. E aí, da mesma forma que nós lemos Provérbios 3:5, ele diz: não, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Você precisa confiar em Deus e não nas suas práticas, não naquilo que você acha que seria o melhor caminho. Para você ter a cura interior, confie plenamente em Deus. Terceiro, esse é um ponto-chave para você ter o seu coração, a sua alma curada de todas as dores e as feridas. Perdão. Perdão gera cura interior. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se uns aos outros como Deus lhes perdoou em Cristo. Aqui você tem outra versão, é até melhor, que você entende melhor ainda, que eu estou lendo uma versão aqui e você tem essa: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. E essa é a palavra principal do versículo, que diz, leiam comigo, perdoando-se uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nesse versículo nós temos até um modelo de perdão a ser seguido. E o perdão é um elemento essencial para a cura interior. Sabe quando nós guardamos, isso vai ser, talvez, para muitos aqui, bem familiar. Sabe quando nós guardamos mágoa? Ressentimento? Te é familiar essa palavra? Sabe quando nossos corações ficam amargurados, pesados, sobre alguém ou algo que alguém fez contra nós? Nós impedimos que Deus haja em nossas vidas. E perdoar aquele que te feriu, mesmo que seja difícil, é um ato de amor. Como Cristo nos amou e nos perdoou.
É um ato de libertação, porque você acaba se libertando dessa dor, se libertando dessa mágoa, desse rancor. O rancor, acho que eu já citei isso uma meia dúzia de vezes. O rancor é uma porta de entrada de doenças psicossomáticas e até físicas na vida de muitas pessoas. Tem estudos que os cientistas suspeitam que tem alguns cânceres que são provocados por problemas emocionais não resolvidos. Sabia disso? O perdão, ele abre o espaço para que Deus derrame o seu amor e a cura sobre nossas almas. Quem lembra daquela analogia que eu já falei várias vezes? Que a falta de perdão é um veneno que você bebe esperando que o outro vai morrer. Só está fazendo mal para você mesmo. Pessoas acabam sendo prisioneiras porque não perdoam. E estas pessoas insistem em permanecer doentes da alma. O perdão. Perdão liberta. Liberta você. Liberta a nossa alma. Quarto lugar, entrega total a Deus para se libertar. E isso é um dos males mais corriqueiros e mais conhecidos da alma, que precisa de cura. Libertação da ansiedade. Inclusive quero deixar aqui um anúncio. Nós vamos começar a falar de ansiedade a partir do nosso próximo estudo de quarta-feira. Ansiedade. Fui influenciado pelo Divertidamente. Nós vamos falar de ansiedade. Vamos falar umas quartas-feiras aí sobre ansiedade. Salmo 55, 22. No Salmo 55, 22, entrega suas preocupações ao Senhor e Ele cuidará de você. No texto corrigido fiel, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Preocupações? Cuidados? Ele vai cuidar de você, amém? Sabe o que é o teu cuidado? É pré-ocupação. Sabe o que é uma pré-ocupação? É achar que Deus não pode cuidar de você. Preocupação é isso. Você fica preocupado porque você começa a achar que Deus não vai dar conta, que Deus não vai resolver. É falta de fé. A ansiedade da Bíblia, vou dar um spoiler aqui, terrível da quarta-feira, mas não falte. Mas a ansiedade na Bíblia é claramente falta de fé. A Bíblia não tem outra forma de dourar a pílula. A Bíblia, ela fala, quando você é uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, você está com falta de fé. Vem da imaturidade de não ter aprendido até hoje em descansar no Senhor. Veja o versículo que nós lemos: entrega suas preocupações ao Senhor e Ele, talvez, quem sabe, se Ele não tiver outra coisa melhor para fazer, se Ele não tiver ali ocupado com 7 bilhões de pessoas no mundo, Ele talvez vai conseguir te ajudar. É isso que o versículo diz? Não! O versículo diz que é fato, é notório, é certeza que Ele vai cuidar de você. Só confia nele. E a ansiedade é um dos principais males que afligem a humanidade nos dias de hoje. Mas Deus, Ele nos convida a entregar as nossas preocupações a Ele. É confiar que Ele cuidará de tudo. Quando nós sabemos que Deus vai cuidar de tudo, não há por que eu ficar ansioso. Eu preciso ainda aprender sobre isso, viu, irmãos? Quem sabe o problema não está na falta de fé, que é mais conhecido como ansiedade, seja por falta de oração, de meditação da palavra, mas o que a Bíblia ensina é que por oração e meditação da palavra, nós podemos encontrar paz e descanso para as nossas almas. Vamos tratar sobre isso especificamente? Em quinto lugar, o poder da oração na cura interior. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, é um versículo muito conhecido que diz:
Vamos ler juntos? Orai sem cessar. A Bíblia não diz tome remédios sem cessar. Está escrito isso aqui? Não, a Bíblia não diz isso. É claro, sempre que eu cito isso, eu tenho que falar, porque senão a minha filhinha que está ali, ela vai falar: papai, mas você tem 11 caixinhas de remédio lá na sua prateleira. Então, não, Paulo, por exemplo, ele orienta Timóteo a tomar os seus remédios que ele tinha ali à disposição para as dores de estômago. Tiago mandou usar um óleo de unção, que era, claro, um símbolo do Espírito Santo, mas era um remédio muito usado para várias doenças. Mas, sem dúvida, irmão Álvaro, a oração é o melhor remédio, amém? É um canal poderoso para receber a cura interior. Pois se a doença é da alma, então nós temos que dar um remédio da alma. E é a oração. Deus é o maior conhecedor da nossa alma, porque foi Ele que criou a nossa alma. E através desse diálogo que você tem com Deus, isso pode abrir o seu coração. Você vai poder compartilhar as suas dores, receber orientação, receber consolo. A oração nos fortalece, nos conecta com Deus, nos abre para o seu poder curador. Mas talvez você vai até depois do culto chegar e falar: mas pastor, eu tenho orado. Eu tenho orado, pastor. Então, que tal você aumentar a dose desse remédio? Que tal você orar o dobro do que você tem orado? Você já tomou um remédio uma vez por dia? Eu tomei Profenid. Aquilo lá é uma estratégia, aquilo lá não é remédio, porque dói tanto a injeção que você esquece da outra dor. Mas é também tirar com a mão. Estava com uma dor de garganta, uma dor de ouvido, deu Profenid, minha perna doía tanto que eu esqueci que o ouvido estava doendo. Quando eu vi, já tinha passado. Você já tomou um remédio no dia? Você já tomou um remédio de 12 em 12 horas? E de 8 em 8 horas? Você já tomou um remédio de 6 em 6 horas? Comece a orar de 3 em 3 horas. Comece a orar de 2 em 2 horas. Ore de 1 em 1 hora. Isso é orar sem cessar. Se o remédio não está fazendo efeito, aumenta a dose. Aumenta as vezes que você faz isso. Oração é um santo remédio, como se diz. 6. A renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Agora Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não se conforme com este século, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Como nós podemos ter a nossa mente renovada? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas, através das pregações aqui na igreja, através da leitura, da meditação na Bíblia. Nós podemos renovar a nossa mente, tirando tudo aquilo que não presta, tirando as dores, tirando toda aquela situação que vai nos envolvendo com os problemas interiores e vai fortalecendo a nossa fé. E aí você, com essa troca, com essa substituição, você vai recebendo a cura interior. E aí os ensinamentos de Jesus vão te guiando para uma vida livre dessas feridas do passado e vai nos direcionando para o caminho da cura e da restauração. Quanto, te pergunto, você tem se entregado para a leitura da palavra? Você sabe aquele monte de remédio que vocês tomam? Pois é, eu tomo mais que você. Quando eu estava preparando a mensagem, eu falei: peraí, deixa eu ver uma coisa. Fui lá, falei: deve ser uns 7, 8 remédios. Eu contei, irmãos, são 12. Eu contei as caixinhas. Eu mesmo me assustei com a quantidade: 2 para diabetes, 4 para pressão, triglicérides, como é que chama aquele negócio? A gordura do sangue, colesterol.
ácido úrico, eu fui promovido para o ácido úrico, agora estou tomando também. Diurético, o que mais que tem lá? Agora que tem 12 porque eu estou tomando um que é um antibiótico, que eu tive dor de garganta, dor de ouvido. Enfim, é muita coisa, sabe? Aí, um dia eu cheguei e o médico perguntou para mim, quais os remédios que você toma? E eu mostrei a listinha para ele. Ele olhou aqui e falou, mas o médico disse, tudo isso? Falei, pois é, doutor. Aí ele olhou, foi vendo cada um, e ele disse, olha, não adianta você tomar tudo isso de remédio se você não se ajudar. Alimentação, exercício, equilibrar o estresse. Sabe, não adianta nada mesmo se você não fizer a sua parte. Se você não fizer o mesmo. Você tem aí na sua mão tudo o que você precisa para a cura interior. Você tem. Você tem tudo aí que você precisa para sarar, para ter a cura interior. E você não medita nela, de dia e de noite. Pastor, eu não tenho tempo, acorda mais cedo, antes da academia. Leia a palavra no café da manhã, leia a palavra no almoço, leia a palavra no jantar, leia a palavra, tire um tempo à tarde para ler a palavra, leia à noite antes de dormir, leia a palavra. Se você acordou de madrugada, leia a palavra. Aí eu vou te dizer, não adianta você buscar em outros métodos, não adianta você buscar outras orientações, não adianta você buscar outros atalhos, a solução já nos foi dada. A renovação da sua mente com a palavra de Deus. Quanto você tem usado desse remédio? Já viu aquelas pessoas que falam que chá de boldo, chá de quebra-pedra é bom, abaixa pressão, chá de chuchu, chá de folha de morango, chá de não sei, né? Tem tanta coisa assim que as pessoas falam, está na sua mão, assim, coisas que estão assim próximas. Quão mais próxima está? Qual outra coisa mais próxima está do que a Bíblia, a palavra de Deus, que é um santo remédio? Em sétimo lugar, você precisa buscar a paz de Deus. Jeremias 29:11. Em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar esperança e um futuro. O Senhor, desde Jeremias, ele já tem dito, eu tenho planos que você seja curado, que você tenha total cura interior, que você não tenha esse ranço, esse remorso, essa mágoa, essa dor no seu peito, mas que você tenha paz. Esse é o plano de Deus, e se Deus tem esse plano para você, busque a vontade dele. Deus, ele deseja que você viva em paz, é a vontade de Deus, e a paz interior é um fruto da cura interior, e nos permite ter uma vida plena, feliz, abundante. Buscar a paz de Deus significa descansar em seus braços. Hoje, por exemplo, eu estou vendo a Larissa. Você acha que a Larissa está com alguma preocupação nesse momento? Você acha que ela está assim pensando que a conta que ela vai ter que pagar amanhã? Você acha que ela está pensando, vou ter que lavar roupa, eu vou ter que fazer comida, eu vou ter que, estou me preparando para fazer um concurso público? Você acha que ela está com algum... Ela está nos braços da mamãe, que já é um localzinho tão conhecido, que ela já veio de lá do ventre, ficou 9 meses, e aí quando chega ali, né, está ali no colinho, que nem a Helena, está tranquila. Tem nenhuma preocupação, porque está perto da mamãe, perto do papai. Sabe, um bebê nos braços da mãe é esse lugar que nós precisamos encontrar nos braços de Deus. Abandonar as preocupações e confiar os planos das nossas vidas em Deus. Isso é o contrário de uma vida corrida. Paz significa que você descansa. Paz significa que você, enquanto o mundo está girando loucamente,
Você está adorando a Deus na casa do Senhor. Quando você sai e vai para a casa de Deus, é como Davi disse: eu encontro descanso nos átrios do Senhor. A cura das feridas emocionais é o 8º ponto, já terminando. Você sabe que em Mateus 11:28 diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o caminho. Se você tem mágoa, se você está com seu coração pesado, não há outro lugar para descansar senão no colo de Deus, nos braços do Senhor. E Jesus está convidando a todos que estão sofrendo a se aproximar dele. Ele oferece descanso para as nossas almas cansadas e sobrecarregadas. Ele lembra das feridas do passado. E nos seus braços nós podemos encontrar acolhimento, amor e a cura que tanto nós necessitamos. E às vezes nós precisamos de cura por feridas que ainda não estão cicatrizadas. Eu passei na médica, como eu disse, e eu tenho muitas cicatrizes no corpo. Depois de tantas, fiz mais de 15, 20 cirurgias. 2 delas foram cirurgias muito extensas. Foram cirurgias que tiraram 3 centímetros de profundidade, e aí tirou pele, gordura, carne, nervos, tirou tudo, que não podia ficar nenhuma possibilidade de metástase, né? E aí eu reclamei para a médica que eu estava sentindo muitas dores, porque a cirurgia que eu fiz em 2018, ela dói muito, né? E aí a médica me receitou cremes, ela me ensinou massagem, mas ela disse uma coisa: só que eu vou te ser sincero, você vai ter que conviver com essa dor para o resto da vida, porque a cirurgia que você fez tirou tanta coisa, que tirou nervo, que tem nervo cortado, que tem nervos ali. Eu me lembro que, você já fez solda? Vocês sabem como faz solda, tem aquele grampo que você põe no ferro e depois não é isso? Você sabia que para soldar veia é a mesma coisa? Eles têm um garfo, eles colocam no teu tornozelo, e aí ele vai lá e você sente aquele cheirão de carne queimada, para cauterizar as veias, porque vai cortando tudo, vai cortando veia, vai cortando tudo, e aí não para de sangrar, e aí ele vai lá e tem que cauterizar, soldar os nervos, tinha até que tirar toda a parte de metal do corpo, e nessa segunda eu esqueci de tirar a aliança. Eu estava tomando tanto choque, tomava, eu, ai, falei, mas por que você está tomando choque? Aí ela olhou e falou: você esqueceu de tirar a aliança. Aí tirou a aliança, aí parou o choque. Falou: tira todo o metal. E hoje eu tenho várias cicatrizes que ela disse: você sabia que você vai ter que ficar sentindo dor? Às vezes, tem cicatrizes da nossa vida que elas não vão ser curadas. Tem dores de coisas que nós passamos na vida, saudade de pessoas, gente que nos magoou, que elas vão ficar aqui no nosso coração, que a gente ainda vai chorar muitas vezes quietinho lá no chuveiro, que a gente ainda vai lembrar e aquilo vai doer. E você vai ter que conviver com isso para o resto da vida. São as piores cicatrizes, são as cicatrizes da alma. Por isso, nós sempre que sentirmos esta dor, sempre que nos sentirmos cansados e sobrecarregados, nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos ir porque Ele pode nos aliviar de todas estas dores quando elas aparecerem. E como um remédio constante, nós precisamos dele todo dia, ter um relacionamento bem de perto. E aí Ele vai aliviando estas dores, mesmo que ela não passe, mesmo que a gente tenha que conviver com ela até o fim da vida, como Paulo, que orou a Deus dizendo: Senhor, tira essa dor, tira esse espinho. E o que Jesus respondeu para Paulo: Paulo, você vai ficar com essa dor o resto da vida. Por quê? A minha presença, a minha graça na sua vida te basta. E em último lugar, finalmente a restauração da nossa identidade em Cristo. O texto referência a 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
Quando nós somos uma nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se renovou, e essa é a nossa identidade. Ela foi renovada, foi restaurada por meio do amor de Cristo, por meio da sua salvação. As velhas dores, a forma de nós agirmos quando nós éramos perdidos, precisa mudar, porque senão nós continuaremos provocando as mesmas dores do passado. Se não houver mudanças, nós precisamos agir agora como santos resgatados, senão nós vamos cada vez mais sofrer com novas dores da alma. O jeito antigo ficou para trás. A nova forma de agir em Cristo precisa começar agora, diante de tudo que nós aprendemos hoje. E eu termino dizendo: a cura interior é um presente maravilhoso de Deus. Deus nos oferece por seu amor, pela graça, que nós possamos então buscar diariamente essa cura, confiando completamente, plenamente em Deus, perdoando aqueles que nos feriram, mergulhando na palavra, intensificando os nossos tempos de oração, buscando a paz e a esperança nessa restauração que Deus nos concede a cada dia. Eu gostaria de orar por você hoje, que Deus possa nos curar. Eu não tenho, pode desligar, eu não tenho para nossa oração